Artigo 2º. Para fins do disposto nesse decreto, considera-se educação especial modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Deu para ouvir, Tá bom, né, gente? obrigado. Obrigado, moço. Obrigado. Vou desligar o som agora. Já é minha fala, então, gente? Desativado som 22.314. Presidente? Secretário? Isso. Sim. Bom, então, gente, esse assunto, inclusive, tem me deixado muito comovido com o que está acontecendo. Porque assim, o decreto foi publicado no dia 30 do mês passado, quer dizer, está bem recente, à tarde. No dia seguinte de manhã já tinham 3 notas de repúdio. Né? A gente, eu, pessoa com deficiência, não tinha tido nem acesso ao texto ainda, não tinha nem lido e já estavam nas redes sociais repudiando e fazendo uma campanha pela derrubada. Aí, claro, eu vi primeiro as narrativas contrárias e agora estou vendo algumas outras a favor, que defendem a manutenção do decreto, fazem críticas, mas ao mesmo tempo não querem a derrubada, que é o meu caso. E aí fui ler o decreto, até porque esse é um assunto que me interessa muito. Eu fui aluno de centro de ensino especial em 2005, um ano. Minha passagem foi de um ano apenas num centro de ensino especial, o que absolutamente não me tornou uma pessoa segregada, tanto que eu estou aqui, convivo com vocês, e discuto em pé de igualdade, participo em pé de igualdade. E aquela minha passagem que me deu autonomia para voltar à minha faculdade que havia abandonado, me formar, e inclusive que me inseriu em toda essa luta da pessoa com deficiência e tudo mais. Fez uma revolução na minha vida. Aquele ano foi uma revolução na minha vida. Então, quando as pessoas apontam para o centro de ensino especializado e falam que aquilo é um espaço segregador... Desativado som botão 22.314. Primeiro, já não condiz com a minha história de vida, já é uma coisa que a minha realidade nega. Quando vai para a realidade dos meus colegas de deficiência visual, idem. Então, esse sempre foi um assunto que me interessou. A minha monografia em 2008, final de 2008, eu já falava sobre esse tema, tem 2 capítulos na minha monografia, falando de legislação, falando da nossa luta, justamente pela educação inclusiva e tudo mais. Fala do conceito de inclusão, que eu acho que esse é o ponto que a gente tem que se debruçar. A luta por direitos, a gente, às vezes, discute muito o conceito de uma palavra. O conceito de uma palavra muda tudo. O conceito de inclusão, para mim, parece que está sendo diferente do conceito de inclusão para outros. Aquilo que eu vivi na minha passagem por um centro de ensino, para mim, é inclusão, não é exclusão. Então, o conceito aí é o que a gente deve discutir. Eu acho muito ruim que isso esteja acontecendo dessa forma, atropelada. Quer dizer, o CONAD, que é o Conselho da Pessoa com Deficiência, que deveria nortear uma decisão do Conselho Nacional de Direitos Humanos, assim como a gente aqui foi ouvir o CODED, eu estava lá na reunião do CODED, a Cleo pertence ao CODED, levou essa discussão lá, está participando dessa discussão lá, né? Eu vi que Maju também parece que ia participar, acabou não podendo. Assim, essa discussão, quem tem que ser ouvido são as pessoas com deficiência. Eu acho que aqui os colegas estão nessa postura respeitosa de ouvir a mim, a Cleo, ao Ponce. Por quê? Porque nós somos pessoas com deficiência. Então, quando entidades que não são de pessoas com deficiência atropelam as que as representam, isso me deixa realmente muito comovido, muito chateado. Eu estou muito ofendido. Porque o CONAD criticou a política do governo atual, política de educação, alegando que queria discutir mais, que devia ter tido mais discussão. Eu não vou nem entrar no mérito.
teve consulta pública, esse não é um assunto novo. Eu participo dessa discussão desde 2006. O que está acontecendo agora é uma construção que vem desde aquela época. Então, quando eu falo que a gente tem que discutir o conceito de inclusão, é justamente isso. Se eu tenho um filho que eu posso matricular numa escola regular e ele vai estar realmente incluído, não só inserido, não vai estar só dentro, vai estar participando, vai estar aprendendo, que a função da escola é essa, vai estar convivendo com os colegas e participando dos outros ambientes da escola. Sim, então, ele deve estar lá e, preferencialmente, essa é a nossa luta, as crianças devem estar na escola comum, junto com todos os outros. Né? Todas as raças, todos os credos, todo mundo junto, como é na nossa sociedade aqui fora. Então, por isso essa luta pelo preferencialmente, essa luta vem lá de trás, onde alguns defendiam que se tirasse essa palavra do texto e continuam defendendo até hoje. E quando reclamam do decreto atual do governo, citam justamente essa palavra preferencialmente, mas ela não está no texto do decreto do presidente Bolsonaro, porque ele inventou, colocou lá. Ela está no texto porque a gente, em discussões, toda vez que se discutia Plano Nacional de Educação, toda vez que se discutia política de educação, toda vez que se discutia política para a pessoa com deficiência, e aí entra a nossa campanha, porque a Convenção da ONU incorporou na nossa Constituição, porque a gente foi para o Congresso cobrar. Chegou no Brasil, não foi de pronto para a nossa Constituição, não. A gente foi para o Congresso cobrar que o Congresso aprovasse e aí sim, aprovada, ela incorporou a nossa Constituição. A LBI teve a nossa participação. E quando você olha todos esses textos, hoje eu compartilhei aí, o texto da Política Viver Sem Limites do governo Dilma. Está lá a palavra preferencialmente. Porque isso veio sendo discutido em cada momento desses. Em 2008, Plano Nacional de Educação, em 2011, de novo, na discussão de Convenção da ONU, na discussão do Viver Sem Limites, em todos os momentos. Em 2012, época do Viver Sem Limites, pós a incorporação da Convenção da ONU na nossa Constituição, teve uma conferência nacional de pessoas com deficiência. Eu participei. Eu realmente não sei se Ponce ou Cléo participou, a gente nem se conhecia, acho que nessa época. Eu participei. Essa conferência nacional de 2012, a discussão mais aprofundada, que mais demandou energia dentro da conferência, na minha opinião, e certamente foi, essa da educação especial. Essa discussão ela não é acirrada de agora, por causa de descontexto de governo Bolsonaro, não. Ela sempre foi acirrada dentro do movimento. Porque existe um grupo que aí, motivado pela Martinha, colega minha de deficiência visual, que era do MEC na época, Patrícia, Montuan e outras intelectuais aí, que defendiam essa política e um grupo que radicalizava junto. Tentaram fechar o Benjamin Constant e o Instituto de Surdos em 2011. O governo do PT ia fechar. E não fechou porque a sociedade reagiu, se mobilizou, foi para a rua. Sociedade, nós, pessoas com deficiência. Mostramos a importância, a sociedade inteira se sensibilizou e falou, opa, peraí, não é? Educação não tem que fechar a escola. Então, quando a gente luta por esse termo preferencialmente, é porque existe uma parcela do nosso segmento, um segmento que tem diversidade dentro dele. Um cego não é igual ao outro cego, não tem as mesmas capacidades. Uma pessoa com baixa visão não é igual a um cego, um surdo não é igual a um cego, uma pessoa com deficiência física não é igual a outra. Às vezes a pessoa não consegue nem, com a sua deficiência física, sentar em uma carteira comum de uma escola. Precisa de uma adaptação muito diferente. E os surdos reivindicaram as escolas de Libras. O que está no decreto não foi inventado por esse governo, foi inventado por nós. E quando o governo coloca isso lá, aí vem grupos que não nos representam dizer que tem que derrubar o decreto sem nos ouvir antes.
E nós estamos justamente buscando um diálogo com o governo para modificar aquilo que a gente acha que precisa ser modificado, para sanar alguma insegurança de um grupo ou de outro, inclusive de vocês, que defendem esse radicalismo da escola inclusiva, entre aspas, porque para mim isso não é inclusão, isso que vocês defendem é inclusão para alguns. E se não é para todos, para mim não é inclusão. Então, se não cabe todo mundo de verdade incluído, então isso não é inclusão. E aí a gente quer negociar com o governo e tem um grupo que quer atropelar qualquer tentativa de se negociar. Isso eu acho de um desrespeito com as lideranças de pessoas com deficiência. O CONAD, que abriga lá a ONCB, Organização Nacional de Cegos, só a ONCB agrega entidades grandes como a BDV por todo o país, em todos os estados. E agrega lá a Organização Nacional dos Autistas, as APAES e tudo mais. O CONAD critica o documento, critica o decreto, reclama que tinha que ter tido mais discussão e tem direito. Principalmente o CONAD tem que ser ouvido, concordo. Agora, o CONAD não pediu a revogação do decreto. O CONAD, quando reclama que tem que haver discussão, tem que haver diálogo com o governo, de certa forma, está se afunilando com o que eu estou dizendo. Eu acho que tem que dialogar com o governo e avançar. Do mesmo jeito que eu dialogava com os governos anteriores, muitas vezes na base do embate. Essa conferência de 2012 eram 880 e tantos delegados, quase 1.000, que chegaram à Conferência Nacional através das conferências preparatórias nos estados e nos municípios, num processo de mais de um ano. E esses delegados que chegaram aqui chegaram eleitos pelas conferências preparatórias. Então, ela era altamente qualificada para discutir isso. E quando esse assunto foi discutido lá, o governo, que tinha metade dos delegados, porque metade de uma conferência de representantes do Estado, do poder público, perdeu por mais de 70%. Então, isso que estão fazendo agora, de nos impedir de negociar, de dialogar e de avançar, isso sim é retrocesso. Isso é desrespeito com o nada sobre nós sem nós. Isso é desrespeito com o que o movimento veio construindo ao longo de todos esses anos e que eu testemunhei, porque eu estava lá. A nossa maior manifestação, eu vou postar as fotos aí para vocês verem, na Esplanada dos Ministérios, que reuniu cerca de 3.000 pessoas. A motivação de tanta gente ir para a rua era justamente uma discussão de Plano Nacional de Educação, com essa visão de que inclusão é botar todo mundo no mesmo quadradinho e dizer matriculou, está incluído. E não está, não é verdade. Isso não é verdade, nunca foi. E aí vão legitimar que isso aconteça no governo Bolsonaro porque não conseguiram fazer no outro? É isso mesmo que nós, conselheiros de direitos humanos, nós, militantes de direitos humanos, vamos ser coniventes? Eu, sinceramente, minha história de militante de esquerda, minha história de militante de direitos humanos, de militante do movimento de pessoa com deficiência, isso não encaixa. E se vocês quiserem seguir esse caminho, eu vou respeitar. Mas eu vou seguir o meu caminho lá fora, porque a luta por direitos humanos se trava lá na rua. E eu aprendi isso aqui justamente nesse conselho, na voz da Raquel Colasso, que participou do meu primeiro mandato. Aqui tem muita gente que conhece ela. A luta por direitos humanos, Michel sabe disso, Maju sabe disso, a gente trava é lá fora, na rua. E se precisar, nós vamos botar milhares de pessoas de novo para pressionar o MEC para manter esse decreto. E quando eu falo de manter, não é manter como coisas estáticas, não. É naquela filosofia nossa de que tudo tem que evoluir, tudo tem que ser dialogado, tudo tem que ser construído, como a educação em geral para todos, não é só para a pessoa com deficiência, não. Agora, é um processo de construção, não é puxando o tapete do movimento, negando toda a nossa luta, que eu tenho como provar tudo que eu estou falando, porque está registrado em documentos. Quando eu falo que esse termo preferencialmente, esse termo está no nosso ordenamento jurídico em tudo que é canto. Inclusive no Viver Sem Limites. Porque está lá porque foi conquista nossa. Vai retroceder se derrubar esse decreto. Vai retroceder a nossa luta. A luta dos surdos pela escola bilíngue. A luta dos cegos adultos que vivem na invisibilidade, que muitos nunca puderam pisar numa escola para aprender braille.
vai fechar a escola, que pessoas que não podem aprender numa escola convencional comum poderiam ter o seu aprendizado garantido num centro especializado. Mas não, vamos fechar para obrigar todo mundo a se matricular na outra, porque a gente pode dizer que o número de matrículas cresceu. Na estatística, a inclusão da estatística, é isso. Olha, eu sinceramente peço a vocês, gente, façam a leitura do decreto. E aí, façam a leitura dos anteriores. Ele nem cita que revoga o anterior, sabe por quê? Porque ele não discorda do anterior. Se você olhar o decreto que estava vigente até o dia 30, ele não discorda do atual. Porque isso não foi construído por esse governo, isso foi construído pela gente. E é um equívoco querer impor uma derrota ao governo às custas de impor uma derrota ao movimento de pessoas com deficiência. Porque é isso que Gente, eu estou com um problema na internet, eu estou entrando e saindo. Tem tempo definido de fala? Eu concluí, viu, gente? Até porque eu tenho que ir para o carro, vou sair da reunião e entrar de novo pelo celular, tá? César, agradeço a todos. César, a gente vai deliberar acerca disso. Você, então, é contra para a manutenção, para a gente não se manifestar, não fazer uma nota a respeito disso, né, contra o decreto. Né? Tem que você criticando pontos específicos, mas quando se pede a derrubada do decreto, está atropelando uma boa parte do movimento que está buscando avançar, dialogar. Tá. E acho que é um direito nosso. Porque se não for respeitado aqui por esse conselho, nós vamos continuar trilhando, mas vai ser um vexame. Porque a sociedade inteira vai acabar entendendo o que está acontecendo. Porque do mesmo jeito que eu estou falando aqui, eu vou falar lá fora. Não, tá. Eu só queria saber mesmo, porque como você vai sair, né? Obrigado, Ponce. Você clareou, inclusive. Tá bom. Obrigado. Bom. Vou sair e entrar de novo, tá, gente? Obrigado.